O que vocês acham dos possíveis conflitos de interesse em fundos como BRCO e HSML? Será que eles fizeram FIIs por eficiência do veículo? Qual risco vocês veem nesse tipo de FII? A história dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, né, ela nos mostra que, na verdade, nós somos pequenos investidores. Né? O cara que é um grande investidor, ele vai comprar o terreno, ele vai desenvolver o imóvel e ele vai vender com um ativo que ele vai recuperar esse dinheiro muito mais rápido. Né? A gente recupera o dinheiro mais devagar, digamos assim. Então, a maioria dos investimentos que foi dado para os fundos imobiliários no início, lá no início, foram investimentos que o pessoal chamava de saída. Né? Então, o cara queria vender muito um prédio. Aí ele falava, vamos vender para um fundo imobiliário, porque ninguém está comprando esse prédio. Aí o cara conseguia vender isso para o fundo imobiliário e falava o seguinte, não, poxa, mas e se ficar vago? Não, vou fazer o seguinte, durante 3 anos eu garanto uma renda mínima garantida aqui para você, e você vai tocando isso aqui, o prazo vai passar essa época agora ruim, que está com a vacância ruim, e esse fundo vai performar legal lá na frente. Né? Então, assim, RMG foi muito utilizada, ele foi utilizado muito como veículo de saída, né? Hoje em dia, várias empresas fazem a mesma coisa. Então, o cara está, igual o coronavírus agora, né? Tudo quanto é empresa está precisando de dinheiro. Não tem liquidez no mercado, a bolsa diminuiu a liquidez, os bancos não estão emprestando dinheiro, não tem liquidez. Então, o governo está imprimindo dinheiro para dar liquidez para o povo. Esse dinheiro que não existe, né, a empresa ela tem que conseguir de alguma forma. Então, uma das formas que ela pode fazer é desmobilizar um capital dela, um prédio, por exemplo, eu tenho uma indústria, e esse prédio aqui, ele é meu, eu vou vender esse prédio para você, e eu vou te pagar 7% ao ano de aluguel nesse prédio. E você me dá o dinheiro à vista, porque esse dinheiro à vista eu consigo fazer 15%, 20% ao ano, e vou te pagar 7% de aluguel. Então, eu desmobilizei um capital meu. E ainda tem outra, né? Se um dia eu enjoar desse imóvel aqui, posso ir para um outro imóvel lá na frente. Então, assim, isso existe dentro do fundo imobiliário. A indústria, digamos assim, ela não é perfeita. Eu não estou falando que é o caso desses 2 imóveis aí, eu acho que você tem que estudar caso a caso. Né? Esses fundos aí, eles têm apresentado bons resultados, eu não sei como é que vai ser, você tem que olhar muito a questão de vencimento do contrato, que tipo de contrato que é, a localização dos imóveis. Então, tudo isso tem que ser observado, mas existem bons e excelentes investimentos em fundo imobiliário que dá para você ter uma independência financeira ao longo do tempo, e tem outros investimentos em fundo imobiliário que são ruins, né, que não são muito bons. Então, você tem que ir separando ao longo do tempo. Né? Mas a indústria ela é feita por todos. Né? Cabe a você, como investidor, ir separando o joio do trigo, que é bom e o que é ruim. Né? Mas existem excelentes fundos imobiliários, e existem outros fundos imobiliários que não são tão excelentes. Outra coisa também que precisa ficar bem fixo, né, para o investidor é o seguinte: conflito de interesse é nome próprio. Então, quando você olha dentro da legislação, você vai ver todos os casos que são previstos e enquadrados como conflito de interesse. Então, a gente escuta muito falar no YouTube, ou aquele outro cara que vai fazer um comentário, em que determinado fundo tem conflito de interesses. E esse conflito, ele não é caracterizado na legislação. E o sujeito acha que aquilo que o gestor está fazendo é um movimento que conflita com o interesse do cotista, na opinião dele, mas não conflita com a legislação e não conflita com o que o gestor faz. Então, existe uma série de legislações, uma série de acompanhamentos, de compliance, que permite a avaliação de todas essas operações que são feitas desses fundos. Se algum fundo faz alguma coisa, se algum gestor faz alguma coisa que conflita com a sua percepção, a melhor coisa que você pode fazer é ligar no relacionamento com o investidor e pedir que te expliquem a estratégia. E aí o sujeito que está lá, ele vai virar para você e vai contar a história de por que ele está fazendo aquela atividade, por que ele está tendo aquele desdobramento, e ele pode ou não te convencer. Se ele não te convencer e você achar que aquilo não é legal, você demite, você vende o fundo, sem problema, perdeu o valor para você. Aquela gestão deixa de ser uma gestão que tem valor. Se você concorda com aquela operação, bom para você. Sinal que o gestor está tentando fazer alguma coisa ali que está gerando valor para você como cotista. Agora, essa questão de ativismo, né, do cotista, às vezes ela é muito perigosa. Por quê?
Você vai ter ativistas numa ponta e na outra. Você tem uma ponta vendedora e uma ponta compradora. Sempre vão ter dois interesses que estão ligados dentro de uma operação. E você vai ter pessoas que vão dizer que existe um conflito de interesse de um lado e outros vão negar de que não existe esse conflito, porque são visões diferentes sobre o mesmo assunto. Mas o conflito de interesse, o nome próprio, ele é previsto na legislação. Se a CVM autoriza e se os órgãos de controle todos veem aquela operação como legal, não há por que você dizer que houve aquele conflito de interesse, tá bom? Então, precisa ter muito cuidado quando a gente diz que existe conflito de interesse numa operação de um fundo imobiliário, porque pode não ser uma operação que está caracterizada como conflito de interesse, beleza?